Neste mês de janeiro, a Lei do Saneamento Básico completa 10 anos. A legislação é considerada um marco regulatório no setor de infraestrutura, mas especialistas afirmam que ainda estamos muito longe da universalização dos serviços de água e esgoto. Veja na reportagem de Jô Miyagi. 57% do esgoto produzido no país não é tratado. 10 anos atrás, o índice era bem pior, 67,5%. Mas essa é uma média nacional. Se olharmos por região, a situação é assustadora. No norte, por exemplo, 90% do esgoto nem é coletado. De acordo com Edson Carlos, presidente da ONG Trata Brasil, esses números só não são piores porque houve avanços nos últimos 10 anos com a Lei de Saneamento Básico. Principalmente porque a lei trouxe segurança para os investimentos, tanto do setor público quanto do setor privado. Então é inegável que a lei trouxe um avanço para o saneamento, mas ainda muito tímido perto do que o Brasil precisa, né? Nós temos metade da população ainda que não tem coleta de esgoto, por exemplo, né? A Lei de Saneamento Básico foi criada no governo Lula. Antes disso, os investimentos públicos no setor eram bem menores, explica Ricardo Guterman, do Coletivo de Luta pela Água. Os gastos saltaram de 6 bilhões de reais em 2003 para quase 13 bilhões em 2015. Ele afirma que o problema não é só financeiro. Na época da lei, havia uma situação onde, como não havia nenhuma perspectiva de investimentos anterior no governo Fernando Henrique, porque era a época da primeira fase do neoliberalismo no país, ou seja, os investimentos em infraestrutura eram muito poucos. Então havia, inclusive, além de não haver recursos para investimento em saneamento, também as prefeituras, os estados, as companhias de saneamento praticamente não faziam projetos também, porque não havia perspectiva de realizar esses projetos. Então foi mais ou menos nessa época que começou a ter uma carteira de projetos que pudessem ser financiados, mas isso levou vários anos até que o setor conseguisse incorporar investimentos. Não teve avanços, mas teve avanços pequenos nesse período. O Trata Brasil aponta outro problema na coleta de esgoto. Pelo menos 3,5 milhões de pessoas poderiam estar conectadas às redes coletoras já construídas, mas os próprios moradores responsáveis pela ligação não fazem a obra. A gente briga com o setor de saneamento, com os prefeitos, para que sejam construídas as redes de coleta, mas muitas vezes o morador, depois que a rede está pronta, ele se nega a conectar a sua casa na rede porque ele não quer pagar aquela conta, porque ele não quer fazer uma pequena obra dentro do seu quintal para interligar o esgoto da sua casa naquela rede. O Coletivo de Luta pela Água é contra a privatização do sistema de saneamento básico. Ricardo lembra que grandes cidades como Paris, na França, Berlim, na Alemanha e Buenos Aires, na Argentina, reestatizaram empresas de saneamento porque o modelo de serviço privado deu errado. O especialista lembra o exemplo da Sabesp no estado de São Paulo, que é uma empresa de economia mista e distribui lucros para acionistas. Ele diz que se a companhia fosse estatal, esse dinheiro poderia ser reinvestido em saneamento. E nós, do Coletivo de Luta pela Água, defendemos a posição de que o acesso à água, à coleta de esgoto, ao tratamento de esgoto, é um direito humano que não pode ser mercantilizado. E, infelizmente, é isso que é feito. No caso de algumas empresas públicas, como a Sabesp, e certamente nos processos de privatização do setor.